Aqui no estúdio, nós estamos recebendo a superintendente da SUPAC, trocando em miúdos para a população atender, a Viviane Moura, que é responsável pelas parcerias público-privadas do estado do Piauí. Superintendente, muito obrigado pela presença, um prazer recebê-la aqui. Eu queria, inicialmente, há sempre que se fala em PPP, há sempre, por exemplo, uma crítica da oposição, no sentido de que o Estado estaria entregando o patrimônio para as empresas, de que o Estado estaria abdicando da sua responsabilidade de administrar aquelas empresas. Então, antes de falar especificamente de alguns casos, eu queria que a senhora aproveitasse para esclarecer exatamente essas questões. Bom, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Na verdade, o contrato de PPP, ele é um contrato de gestão e colaboração firmado entre governo e o setor privado, com vários objetivos, mas o principal, melhorar a prestação de serviço público através da modernização de infraestrutura que é pública e que permanece sendo pública. O grande diferencial de um contrato de PPP para os contratos convencionais que o governo celebra é que na PPP a gente dá a oportunidade para o privado investir recurso financeiro em negócios e em áreas e setores que têm um perfil de negócio privado e em que o privado sabe muito mais, tem muito mais condição, especialização, tem técnica profissional para fazer do que o próprio governo. Mas o equipamento continua sendo público, o Estado continua atuando como fiscal, monitorando, acompanhando, regulando economicamente. Por exemplo, tem 7 anos que a gente tem contrato com a rodoviária de Teresina, Picos e Floriano. Alguma vez a gente ouviu falar, por exemplo, de mudança de tarifa de embarque que não tenha sido, por exemplo, apreciada ou aprovada dentro de governo? Não. Por quê? Porque o privado, ele atua dentro de um limite contratual. A gente não vendeu a rodoviária. Na licitação, superintendente, é tudo especificado, os limites, as obrigações. Exatamente. Tem a regra, como que o privado tem que fazer. Claro, a gente atua, o governo, dentro também de um limite, senão a gente engessa o setor privado e aí o que era para ser o propósito principal não vai ser atendido. Gerar eficiência, melhorar a prestação de serviço, a gente não vai conseguir chegar a esse objetivo. Mas o governo acompanha, regula, monitora e faz essa fiscalização direta, mais num sentido colaborativo, mas sempre pensando as duas partes no interesse público, ou seja, o principal ator é a população. Superintendente, tem um caso que é emblemático e que foi muito repercutido na mídia, que é a questão da Transcerrados, né? daquela estrada que é importante para o escoamento da produção agrícola do Piauí. Sim, a PPP da Transcerrados foi assinada no final do ano passado, as obras já estão em plena execução. A concessionária, esse período de chuva é um período muito complicado para a execução, principalmente de obras de implantação de asfalto. Mas a gente tem equipe no trecho, principalmente no trecho mais complexo, que é aquele trecho que a gente tem recorrentes casos de caminhões que ficam atolados, enfim. E a equipe está lá nesse trecho, fazendo terraplanagem, acompanhando. Semana passada mesmo a gente recebeu várias imagens de caminhões sendo guinchados. A gente tem hoje na Transcerrados, além do serviço de obra de implantação de uma infraestrutura rodoviária, a gente tem assistência. Tem uma concessionária direto, com equipe direta, acompanhando a atividade do trecho e acompanhando quem passa, quem tem que utilizar a rodovia de forma diuturna. Previsão, superintendente, para tudo estar pronto? Então, até o final do ano, o trecho que é da implantação já deve estar pronto e ano que vem, a parte da estrada toda, são 276 quilômetros, vai estar totalmente pronto. E aí a gente tem outros exemplos, a senhora falou da rodoviária, a senhora falou lá da Transcerrados, tem um centro de convenções também que a gente já falou aqui, o deputado Franzé, inclusive, quando veio, detalhou o centro de convenções. Eu conversava com a senhora aqui, antes da entrevista, tem o Piauí Center Moda ali no balão da Miguel Rosa também, que vai ser uma PPP. Então, são vários casos e é importante até depois a senhora voltar com um pouco mais de tempo para a gente tratar especificamente, inclusive trazendo números, resultados, para que a população possa entender melhor o resultado de todo esse trabalho. Mas agora,
Queria falar, para a gente indo para o final, da senhora tem um compromisso, falar de política, a senhora, que é uma técnica, né? É uma técnica, a senhora atuou durante todo esse período como uma técnica numa área complexa, né? Uma área difícil, porque a gente que acompanha vê reunião, licitação, é uma confusão, é uma área realmente delicada. E aí a senhora termina agora decidindo que quer concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Na Câmara Federal. Deputada federal. Por que, superintendente, essa mudança de uma técnica para a área política? Na verdade, como técnica, a gente nunca deixa de ser político, Também, porque está dentro do governo, fazendo e executando projetos de governo, a gente termina atuando também como um ser político. No final do dia, todos somos. Mas eu nunca tinha pensado, de fato, em ter um projeto ou me colocar à disposição de um projeto político. Porém, o programa de PPP ele ganhou muita visibilidade e também gerou muita responsabilidade. É um legado, tem muita entrega. O Centro de Convenções, de fato, talvez seja o mais emblemático de todos. Sábado é a inauguração, a partir das 19 horas, quer dizer, é um marco. É um feito. E isso, de alguma forma, todos esses projetos, os resultados, os impactos, os benefícios, geraram, né, uma certa responsabilidade, mas também a minha preocupação com o futuro desse programa, o futuro desses projetos. E eu sei que a gente tem condição de entregar muito mais. Talvez eu tenha sentido, pela primeira vez, a necessidade de pensar um pouco mais em outras áreas e, como gestora pública que eu sou há 25 anos, o quanto que eu ainda posso fazer por esse Estado. Então, isso me despertou a vontade, o desejo, movido também pelo desejo de várias pessoas que foram beneficiadas por esses projetos, de continuar trabalhando pelo meu Estado de forma mais ativa. E você sabe que a única forma que a gente tem de manter e perpetuar algo que deu certo é tendo representatividade. E aí, deputado federal, pelo Solidariedade. Pelo Solidariedade. Convido o deputado Evaldo. Superintendente, muito obrigado pela presença. Como eu disse, a senhora, vamos convidá-la para a senhora vir em outra oportunidade com números, com muitas informações para a gente detalhar, que é importante, afinal de contas, é uma prestação de contas com a população, porque são PPPs, mas são PPPs de órgãos públicos. Sim, eu venho com o maior prazer agora, nessa reta final, a gente vai fazer, inclusive, no dia 30, a ideia é fazer exatamente um encontro de prestação de contas. A gente tem muito resultado positivo, muito o que mostrar para a população, para quem ainda não conhece o que foi feito por esse Estado, o que foi feito em diversos equipamentos públicos e a mudança e a transformação que foi gerada durante esses 7 anos. Superintendente, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado.